Olá, bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos usar a regra da cadeia para observarmos mais de perto alguns fatos sobre derivação e deduzir algumas outras coisas que poderão nos ajudar. Embora não pareça, nós já chegamos a falar sobre a função cuja lei é f de x igual a raiz de x, porque isso aqui em forma exponencial é a mesma coisa que x elevado ao meio. E eu já havia afirmado que sua derivada funciona de acordo com a forma geral para a derivada de x elevado a n, onde esse n pode ser um natural, pode ser um inteiro qualquer, pode ser um racional, pode ser até um número real, que a derivada sempre será nx elevado a n menos 1. Então sua derivada aqui seria 1 meio, x elevado a 1 meio menos 1, ou seja, 1 meio de x elevado a menos 1 meio. E x elevado a menos 1 meio, nós sabemos que é 1 sobre x elevado ao meio. E traduzindo isso para a forma radical, nós sabemos que x elevado ao meio é raiz de x, né? Nós poderíamos deduzir essa regra de derivação através da regra da cadeia. Vamos supor que nós conhecêssemos apenas o fato de que se f de x é x elevado a n natural, então f' de x é nx elevado a n menos 1. Essa aqui nós estamos acostumados a derivar. E que nós acabamos nos deparando com esta função. Muito bem, antes de derivarmos, nós podemos observar isto aqui. Eu vou limpar a notação e fazer simplesmente isto, f2 igual a x. Eu quero a derivada da f. Nós temos duas funções aqui. De um lado o quadrado da função f e do outro a função identidade x. É claro que, portanto, a derivada de um dos lados será a derivada do outro, desde que, evidentemente, elas existam. Vamos derivar desse lado aqui. Vai dar 2f, lembre-se, vezes f' de x, a derivada dessa função interna aqui está bem claro que se trata de uma função elevada ao quadrado. E a derivada do outro, com respeito a x, é simplesmente 1. Segue, portanto, que f' vai ser 1 sobre 2f. E aí, restituindo a f, seria 1 sobre 2 raiz de x. Vamos fazer aqui para a raiz cúbica de x também. Limpando um pouco a notação, nós temos f igual a raiz cúbica de x. E, portanto, f3 igual a x. Novamente, uma igualdade entre duas funções. Aqui o cubo de uma função e aqui a função identidade. Derivando de um lado e do outro, nós temos 3f2f' igual a 1. E, portanto, f' igual a 1 sobre 3f2. Vamos ver o que é isso aqui. Restituindo a f, nós temos que a f' vai ser 1 sobre 3 vezes o quadrado de raiz cúbica de x. O quadrado de raiz cúbica de x, de acordo com a propriedade de exponenciação, isso aqui vai ser a raiz cúbica do quadrado de x. Outra forma de enxergar isso seria assim. De acordo com a propriedade de exponenciação, raiz cúbica do quadrado de x é a mesma coisa que x elevado a 2/3. Usando novamente essas propriedades, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x elevado a menos 2/3.
Reparem, entretanto, que x elevado a menos 2/3 é a mesma coisa que x elevado a 1/3 menos 1. E por que foi que eu escrevi desta forma? Eu escrevi desta forma porque originalmente a função que era a raiz cúbica de x, era x elevado a 1/3. Nós aqui podemos agora justificar por que a f' é de fato igual a 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1, n vezes x elevado a n menos 1, mesmo para este caso de um expoente racional, assim como nós fizemos anteriormente para x elevado a 1/2. Vamos investigar esse outro exemplo aqui. F de x igual a raiz cúbica de x à quinta, que posto em notação mais simples seria isso. Elevando os dois membros ao cubo, você vai ter f3 igual a x à quinta. É claro que a derivada de um dos lados será a derivada do outro. Então vamos derivar isso aí. Isso aqui vai ser 3 vezes f ao quadrado vezes f', né, pela regra da cadeia, igual a derivada do outro lado, que é 5x à quarta. Você poderia perguntar, eu poderia usar a regra da cadeia aqui também? Se o x por si só for considerado como função, e pode ser, não há problema algum. Veja, a derivada disso seria 5x à quarta vezes a derivada de x. Acontece, entretanto, que a derivada de x é 1. Então fica 5x² mesmo. Continuando, aqui você vai ter f' igual a 5x4 sobre 3f2. Vamos apenas olhar para esse f2 por enquanto para ver como ele vai ficar. f2 é evidentemente o quadrado disso aqui. É só fazer com calma agora. Aqui dentro dos parênteses nós teremos x elevado a 5/3. E aqui nós temos, usando novamente propriedade de exponenciação, nós temos x elevado a 10/3. Então o que está aqui é 5/3 vezes x à quarta vezes x elevado a 10/3. Vamos prosseguir então com a expressão dessa derivação. F de x vai ser 5/3 vezes x. Propriedade de exponenciação novamente. Repete a base aqui, subtrai os expoentes, né? Divisão de potentes de mesma base. Seria 4 menos 10/3, ou seja, 5/3 vezes x elevado a 2/3. Acontece, entretanto, que esse 2/3 que aparece aí é precisamente 5/3 menos 1. E novamente nós vamos lembrar que se e aqui nós temos n vezes x elevado a n menos 1. Esse n era os 5/3, é precisamente o expoente do x aqui, porque raiz cúbica de x à quinta era x elevado a 5/3. Nesse momento é claro que você deve ter percebido que se você tiver com dificuldade em regras de potenciação, que deve com urgência fazer uma revisão dessas regras de potenciação. Eu sugiro, por exemplo, o volume 2 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar do Gelson Iese. Então, novamente, para esse caso, se confirma aquele nx elevado a n menos 1. Vamos aqui provar de fato isso, de maneira geral, para um expoente racional qualquer. Vamos supor que você tem aqui
f de x igual a x elevado a um racional qualquer, r. O que é um número racional? Racional é um número escrito como um quociente entre dois números inteiros relativos. Esse daqui pertence a z, esse também, desde que não seja nulo. Então isso aqui é algo desse tipo aqui. Lembrem-se, eu quero provar que f' de x é r vezes x elevado a r menos 1. Ou seja, eu quero provar que acontece a mesma coisa que nós tínhamos enunciado, na verdade deduzido, para expoentes naturais ou inteiros. Nós temos então que f de x é x elevado a m sobre n, o que você poderia aqui expressar como raiz enésima de x elevado a m. Essa é a outra cara que tem isso aqui. Elevando, antes de derivar os dois membros a n, nós teríamos fn igual a x elevado a m, numa notação mais limpa. E derivando os dois membros, nós teremos n vezes f elevado a n menos 1, vezes f', né? Trata-se de uma função elevada a n. E agora o n e o m são inteiros, essa regra nós já temos. Igual a derivada do outro lado, m vezes x elevado a m menos 1. Então vamos aqui primeiro ver quem é esse f elevado a n menos 1. f elevado a n menos 1, como nós sabemos, é isto aqui elevado a n menos 1, porque f é isso. Então seria x elevado a m sobre n, tudo isso elevado a n menos 1. Propriedade de exponenciação, de novo. Repete-se a base, multiplica os expoentes quando nós temos potência de potência, né? Multiplicando os expoentes, nós vamos ter m menos m sobre n. Então f elevado a n menos 1 é isso. Continuando, portanto, a nossa derivação, nós podemos agora isolar o f', que de fato é quem nós queríamos. Que está aqui multiplicando, estou passando para lá dividindo. fn menos 1 e substituindo o valor que nós encontramos aqui. Então f' vai ser m sobre n vezes x elevado a m menos 1 somente. No denominador seria isso, x elevado a m menos m sobre n. O que é que nós vamos obter agora? Divisão de potência de mesma base x. Repete a base e subtrai os expoentes. Então fica o expoente de cima menos o expoente de baixo, ou seja, menos m mais m sobre n. E o que isso nos dá? M sobre n menos 1. Lembre-se, esse m sobre n era aquele nosso número racional. Isso deu, de fato, r vezes x elevado a r menos 1. É a derivada que nós gostaríamos de demonstrar, de fato. Então, por exemplo, se você tem f de x igual a raiz índice 7 de x elevado a 15, vamos derivar. Antes de mais nada, talvez seja conveniente reescrevermos isto na forma exponencial. Este é o nosso racional, que é o expoente, então a f' ficará 15 sétimos vezes x elevado a 15 sétimos menos 1, que é 8 sétimos. Caso queiramos, restituindo a forma radical, nós teremos 15 sétimos vezes a raiz sétima de x elevado a 8.
Uma vez tendo deduzido isso para esse caso, de expoentes racionais, nós podemos de forma bem mais geral aqui estudar esse caso, f de x igual a raiz enésima de u de x elevado a m. Ou seja, aqui já não aparecerá apenas o x, mas sim uma função de x. E aqui eu afirmo que agora nós já sabemos fazer isso. Como? Reparem que nós teremos aqui algo do tipo f igual a u elevado a r, onde r é este racional aqui, m sobre n. E lembrando, f e u ambas são funções de uma variável x, digamos. Nós agora já sabemos fazer essa derivação. F' vai ser r, u elevado a r menos 1, vezes a derivada da função interna, a derivada da u. Pronto, seria isto. Dito isto, vamos derivar a seguinte função, dada por f de x igual a raiz cúbica de 2 vezes seno de 3x menos 2 elevado à quinta. Notem que esse 2 aqui não está elevado à quinta também. Nós poderíamos trabalhar com isso de diversas formas. A que eu acho mais simples é a seguinte, na hora de reescrevermos isso, nós podemos observar que isso aqui é um produto. E a raiz cúbica de um produto é o produto das raízes cúbicas. Então isso vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de seno à quinta de 3x menos 2. Por que eu julgo que isso é conveniente? Porque isso aqui é uma constante. E a derivada de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. O que eu estou então querendo dizer é isto. F' vai ser raiz cúbica de 2, a constante, pela derivada desta função. Vamos derivar aí esta função que está dentro dos parênteses. É uma coisa no formato u elevado a r. E neste nosso caso específico, o r aqui é 5/3. A derivada disso é r vezes u elevado a r menos 1, vezes u', porque u aqui é uma função de x, né? É seno de 3x menos 2. Essa derivada, portanto, será 5/3 vezes u elevado a r menos 1, que nesse caso é 2/3, vezes u'. Lembrando que a função u era seno de 3x menos 2, então a função u' é 3 vezes o cosseno de 3x menos 2. E estou fazendo uso novamente da regra da cadeia. Então isso aqui nos dá 5/3 vezes u elevado a 2/3, ou seja, vezes seno elevado a 2/3 de 3x menos 2, vezes a u', que é 3 vezes o cosseno de 3x menos 2. Isso aqui, caso se queira, pode-se reescrever na forma radical. Isso é raiz cúbica do quadrado do seno de 3x menos 2, como sabemos. E aqui fora nós temos 3 vezes o cosseno de 3x menos 2. As derivações estão terminadas, agora é a hora de limparmos aqui o que for possível. Por exemplo, isso aqui.
Vejam que isto aqui é apenas a derivação do que estava aqui dentro. Faltava multiplicarmos aqui por raiz cúbica de 2. É isso que nós vamos fazer. F', portanto, vai ser raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de seno ao quadrado de 3x menos 2 vezes esse 5 que estava aqui, né, vezes o cosseno de 3x menos 2. Isso pode, ainda mais uma vez, ser compactado. Vou colocar esse 5 multiplicando aqui. Observem que isto é o produto de duas raízes cúbicas, que por propriedade de radiciação é a raiz cúbica do produto. Então, essa é a raiz cúbica de 2 vezes seno ao quadrado de 3x menos 2. Isso tudo vezes o cosseno de 3x menos 2. E esta, portanto, é a derivada dessa função aqui. Nós vamos agora tratar de um caso, para nós até agora inédito. Vamos considerar uma função f expressa como uma potência, onde tanto a base quanto o expoente são funções. Isso nós ainda não tínhamos feito. Entretanto, de posse do que nós já temos até agora, é possível deduzirmos uma regra de derivação para este caso bastante geral. Eu vou reescrever isso de uma forma mais cômoda. F igual a U elevado a V. Aqui, vejam, nós temos três funções. Vamos começar, antes de derivar, a tentar tirar esse expoente daqui. E isto facilmente se consegue tomando o logaritmo nos dois membros. É claro que o logaritmo no membro esquerdo será o logaritmo no membro direito. Vou tomar o logaritmo natural nos dois membros. Por propriedade de logaritmo, nós sabemos que este v, que é expoente, ele pode ir ali para fora, multiplicando. Portanto, é isso que nós temos. Agora, vamos derivar. É claro que a derivada da função no membro esquerdo é igual à derivada da função no membro direito, porque elas são iguais. Derivando o membro esquerdo, logaritmo de f, 1 sobre f. E é claro, como f não é apenas x e sim uma função de x, nós temos que multiplicar isso no final das contas por f'. No membro direito, eu simplesmente vou deixar indicado que deverei derivar. Embora pudéssemos tranquilamente fazer isso. O que me interessa no momento é isolarmos o f'. É fazer a parte mais fácil. Porque é o f' que nós queremos saber quem é. Então f' ficou f vezes a derivada de v logaritmo natural de u. Restituindo a f, nós teremos então que f' vai ser u elevado a v vezes a derivada de v ln de u. Esta é, portanto, a derivada desta função. Vamos ver um exemplo aqui. Nós sabemos derivar x elevado a um número. Nós sabemos derivar um número elevado a x. E agora nós podemos derivar, por exemplo, x elevado a x. U e v aqui são iguais, ambos são iguais a x. De imediato, f' para nós vai ser x elevado a x vezes a derivada de x ln de x. Aí,
Aqui fica extremamente simples, é um produto. A derivada da primeira, que é 1, pela segunda, mais a primeira, que é x, pela derivada da segunda, que é 1 sobre x. Fica x vezes 1 sobre x, que é 1. Pronto. Essa daqui é a derivada de x elevado a x.